Hoje eu gostaria de conversar com você sobre desejos, vontades. O que a Bíblia fala sobre vontades, desejos? A Bíblia fala sobre acreditarmos no Senhor, sobre nos agradarmos no Senhor, andarmos nos caminhos do Senhor. E como consequência, Ele satisfará aos desejos do nosso coração. É uma das palavras que fala sobre desejo. Sobre Deus realizar o desejo, a vontade, o sonho do nosso coração. Quem é um pai que não gosta de realizar o sonho de um filho? Desejo de um filho. O pai se realiza quando vê o filho realizado. Quem é papai, levanta a mão. Sim ou não? Papai e mamãe. A gente se realiza vendo o filho feliz. Por isso nós, pais, corremos o risco de dar muitas coisas para os filhos, porque eles demandam muitas coisas e nós temos prazer em vê-los felizes. E às vezes isso não é tão bom quando eles têm acesso a muitas coisas. Mas Deus tem esse prazer de realizar o desejo do nosso coração. Uma outra palavra que citei é quando Deus fala para Caim, que Caim, por causa do ciúme, desenvolve o desejo de matar o irmão Abel. Ele desenvolve a vontade, o desejo de matar o irmão. Então ele planeja, convida o irmão para ir a certo lugar, e ele prepara um pedaço de pau, e chegando em tal lugar, desfere contra o irmão e mata o irmão. Mas antes disso, Deus fala com Caim, dizendo: olha, o pecado está à porta, o mal está batendo no teu coração, e o seu desejo será contra ti. O desejo que você está tendo é um desejo que está militando contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Diga após mim: cabe a mim dominá-lo. Nós vemos aqui dois paradoxos. Um desejo que Deus quer realizar é aquele desejo bom, aquele desejo que está de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os desejos de Deus. E há algum desejo humano no ser humano que milita contra ele. Então esse desejo, ele precisa controlar, ele precisa frear, parar, ele precisa administrar esse desejo, ele precisa dominar. Essa palavra que Deus usa, cabe a ti dominá-lo. Porque se nós liberarmos os nossos desejos, onde vai dar? Vai dar em Sodoma e Gomorra. Se o ser humano liberar os seus desejos, vai dar o quê? É como na Cracolândia. Gente que foi liberando os desejos, vive nas ruas, vive usando drogas, sexo nas ruas, vive nas ruas. Mulheres tendo uma gravidez atrás da outra, que a gente vê passando ali na Cracolândia. Vivem soltos. Immanuel Kant fala sobre esse desejo humano, e ele tenta diferenciar o ser humano de um animal. E ele diz: um animal, por instinto, ele faz basicamente duas coisas. Ele se procria e ele se sustenta, busca alimento. Ele busca sustento, alimento e se procria, por instinto. E aí ele cita que muitos seres humanos não fazem mais do que isso. Se procriam e buscam o seu sustento. E ainda muitos nem conseguem o seu sustento. E daí ele diz que neste caso, a razão atrapalha o ser humano. Então esse ser humano que basicamente vive para
procriar e se sustentar no seu egoísmo, daí ele trata do egoísmo do ser humano. O ser humano que vive egoisticamente só para se sustentar, viver, ele deveria agir só no instinto, que quem sabe no instinto ele teria mais sucesso do que agir na razão, porque muitos, a razão atrapalha, porque a gente vê um monte de pessoas que não conseguem nem se procriar no sentido assim bem, porque tem uma família muito bagunçada, filhos com muitas pessoas diferentes e uma bagunça toda, enquanto que animais às vezes estão bem estruturados. Certos animais cuidam bem de suas famílias. Enquanto que o ser humano muitas vezes não consegue o seu próprio sustento, quem sabe se agisse só no instinto conseguiria. Mas é uma crítica que Immanuel Kant faz para o ser humano egoísta que está preocupado em satisfazer os seus desejos aqui e agora, suas vontades aqui agora. É incrível ele dizer que nesse caso, o título de animal racional para o ser humano, a razão atrapalha o ser humano. E um animal é melhor do que ele, porque o animal, através do instinto, consegue se procriar e se alimentar e ter sustento melhor do que certos seres humanos. Isso é forte, mas é para mostrar como que nós podemos lidar mal com nossos desejos. Uma filósofa falava em uma de suas palestras que esse ser humano, dentro de toda essa tecnologia, que vive buscando esse egoísmo e buscando satisfazer seus desejos, ele é apenas uma ameba high-tech, é o que ela usou. Uma ameba com alta tecnologia. Ameba high-tech. O ser humano que dentro dessa estrutura, hoje em dia, tem acesso a tantas coisas, mas vive egoisticamente, buscando satisfazer seus desejos e suas vontades. Ameba high-tech. Nós não seremos amebas high-tech, em nome de Jesus. Nós seremos pessoas que vão caminhar nesta direção, de andar na vontade de Deus, no desejo de Deus, e Deus realizará os desejos do nosso coração, porque os nossos desejos e sonhos estão alinhados com os sonhos e desejos de Deus. Amém? Um texto que eu abro esta mensagem está em Atos 1, 6 e 8, que traz a distância de pensamento entre o homem e Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Aqui está posta a vontade do homem, dos discípulos, que era Israel se tornar uma nação independente do Império Romano e ter autonomia política. E Cristo sendo o presidente da nação ou o rei da nação. E está em paralelo a vontade de Deus. E a vontade de Deus era liberar poder sobre os discípulos, não para que eles tivessem naquele momento uma autoridade política, mas que eles pregassem o evangelho do reino e fossem testemunhas de Jesus, além de Israel. Eles pensavam na naçãozinha de Israel, e Jesus pensava até os confins da terra. Eles pensavam em um ambiente, em um lugar pequeno. Israel é o tamanho de 1/12 do Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul,
tem 10 ou 12 tamanhos de Israel, digamos assim. Teriam 10, 12 nações como a de Israel hoje. Eles pensavam nesse pedacinho de terra. E Jesus pensava até os confins da terra. Eles pensavam em um poder para eles reinarem durante a sua vida ali, depois iriam morrer e outros iriam reinar. E Jesus pensava em algo eterno, o reino de Deus eterno. Olhando por cima, quem sabe seja fácil a gente dizer que não é tão difícil fazer a vontade de Deus. Analisando de maneira superficial, pode parecer fácil para alguns fazerem a vontade de Deus. Porém, quando a vontade de Deus ela é contrária à vontade humana, daí fica muito difícil, porque o ser humano tem que ir contra a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Veja, no texto que nós vimos, percebe-se que a expectativa dos discípulos em torno do triunfo de Jesus era uma expectativa mais humana. E a expectativa, a vontade de Jesus, era algo ligado ao espiritual. E ele dizia: o meu reino não é deste mundo. E os discípulos insistiam que o reino dele deveria ser Israel e que ele deveria ser rei de Israel, um rei político. Em Marcos 8:34 diz o seguinte: porque o que a nossa natureza humana quer, aliás é Gálatas 5:17 primeiro, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Olha aí, o desejo humano é contrário, no geral, àquilo que o Espírito Santo quer na nossa vida. O desejo humano é um, o desejo de Deus é outro. O desejo humano é um, o desejo de Deus é outro. Porém, quando nós começamos a entender a palavra de Deus, começamos a alinhar os nossos desejos com os desejos de Deus. Por exemplo, antes de me converter, eu tinha a cabeça moldada conforme muitos jovens ainda têm hoje. Minha cabeça era: eu nunca vou me casar, é só para se incomodar. Eu não vou deixar uma mulher dizer o que eu tenho e o que não tenho que fazer. A minha mentalidade antes de me converter é que eu iria viver a minha vida do meu jeito, ninguém ia botar o pitaco na minha vida, não iria me comprometer com nenhuma mulher para não precisar prestar contas para ela. E sobre filhos eu não pensava, deixava quieto. Eu só pensava em ter uma vida assim, livre, leve e solto, e não prestar contas para ninguém. Uma das coisas que demonstram isso é que quando eu ajudei a construir a casa da minha mãe, eu morava com ela, eu fiz a porta do meu quarto para fora da casa. Então eu podia entrar e sair do meu quarto sem a mãe, o pai, o padrasto saber, porque eles não precisavam saber de nada da minha vida. Essa era a minha mentalidade. Eu cheguei na igreja com essa mentalidade, totalmente desalinhado. E quando alguém falava de Jesus para mim, eu dizia: eu não quero agora. Talvez é bom para ti, mas eu vou viver a minha vida. E quando eu for velhinho, quem sabe eu vá para uma igreja. Essa era a minha mentalidade. Então a minha vontade era completamente diferente da vontade de Deus. E o que eu falava também? Eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Essa também era a minha vontade. Minha vontade era nunca conhecer outra coisa que não a religião que eu cresci com os meus antepassados. E assim muitas outras filosofias que eu tinha empregado na minha mente. E assim muitas filosofias estão às vezes empregadas na mente de muitas pessoas e que não permite que elas façam a vontade de Deus. Me converti, comecei a mudar, a minha mente começou a mudar. Comecei a desejar ter uma família.
Comecei a entender a importância da fidelidade. Se eu quisesse que alguém fosse fiel a mim, eu teria que ser fiel a essa pessoa. Se eu quisesse que alguém me respeitasse e não me traísse, eu teria que respeitar e não trair a minha namorada ou a minha esposa. Se eu quisesse ter filhos saudáveis, eu teria que ser exemplo. Então comecei a mudar. Então a minha mentalidade começou a se alinhar com a palavra de Deus. Logo, os meus desejos passaram a ser também os desejos de Deus. Então Deus queria que eu tivesse uma família abençoada e feliz. E tenho uma família abençoada e feliz. Depois comecei a entender que Deus queria que eu fosse um pregador da palavra. Me tornei um pregador da palavra. Uma das coisas mais lindas aconteceram na minha vida. Depois entendi que eu gostava da questão de ser professor. Fui nessa direção, sou professor. Uma das coisas mais lindas como profissão. E por aí foi. Eu comecei a desejar coisas que Deus também desejava para mim. Aí as coisas começam a acontecer. Deus começa a realizar os desejos do nosso coração. Porém, se o nosso desejo está longe dos desejos de Deus, como Deus vai realizar esses desejos? Porque certos desejos são danosos, são problemáticos. Eu tenho uma gana muito grande daquela conversa mole dos artistas na TV, naqueles programas diários. E os artistas falam sobre liberdade, e liberdade de expressão, liberdades sexuais, liberdade de desejos. Se você tem desejo, faz. Se você quer, faz. Se não gosta mais, deixa. Se você não deseja mais, não importa quantas pessoas já teve, ou que tipo de pessoa, se é mesmo sexo, se não é, se é 3 mulheres, 4 mulheres. Agora já estão se agrupando pessoas, e estão se ajuntando várias pessoas. Uma bagunça geral, dando vazão aos desejos. Dando vazão aos desejos. E justamente Deus fala para Caim: cabe a ti dominá-los. Mas o mundo artístico, em vez de dizer dominar desejos, eles falam: libera seus desejos. Libera seus desejos. Agora, quando um pedófilo liberou seu desejo, estuprou a filha de um deles, aí está errado. Quando um ladrão quis o carrão deles e assaltou e roubou o carrão deles, aí está errado. Mas ele liberou o desejo, ele tinha o desejo daquele carro. Libera o desejo, vê onde a sociedade dá. Daí Schopenhauer tem o seu valor, quando ele diz que quando a gente corre atrás de realizar os desejos humanos, o egoísmo humano, a gente satisfaz aquele desejo, logo depois daquela satisfação vem o boring, vem o chato, vem a monotonia. Passou, aquilo já aconteceu, agora tem um outro desejo, agora tem que correr atrás de um outro desejo, vários outros desejos, aí conquista aquilo, tem aquilo, consegue aquilo, e aquilo passou, agora já tem que ter um outro desejo. E assim o ser humano vai sofrendo psiquicamente. Então Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, um grande filósofo, diz o seguinte: pare de correr atrás de satisfazer os seus desejos. Desejos esses humanos que eu falo. Desejos que não têm a ver com os desejos de Deus ou com a vontade de Deus. Qual é o grande problema da sociedade? Por que as pessoas matam? Por causa de seus desejos e vontades. Por que as pessoas ficam agressivas? Porque elas não tiveram aquilo que elas queriam na hora e aí brigam. Um grande mal da sociedade é o egoísmo. E aquele povo artístico, boca mole, fica falando: libera teus desejos, libera, faz o que tu queres. Há de ser tudo da lei, como diziam satanistas. Faz o que tu queres, está tudo certo. O importante é o que você quer. É o que o diabo quer.
O diabo quer uma sociedade assim. Cada um faz o que quer. Tem desejo, faz. Ora, nós estamos vivendo um tempo que estamos revisitando esse conceito de que o egoísmo, o egocentrismo não é tão bom assim. Porque de onde nós viemos? O ser humano tem muito isso de 880. 880. Nós viemos, eu, a minha geração, em torno de 50 anos, um pouco mais, nós viemos de uma castração muito grande, nós não podíamos nada, não tinha dinheiro para nada, os pais não deixavam a gente fazer nada. Muitos de nós, se abríamos a boca quando tinha um adulto, uma visita, nós levávamos um tapa na boca. Quem viveu algo assim, levanta a mão, por favor. Você viveu algo assim? Se você falava quando tinha um adulto, uma visita lá, de repente você levava um tapa na boca. E a gente cresceu assim, sem direitos. A sociedade tinha poucos direitos. Nós estamos vindo de recentes anos de militarismo, onde o Brasil não tinha direito de ir e vir, tinha que prestar contas para os governos militares. Estamos vindo de comunismos recentes, de nem 100 anos, comunismo que caiu recentemente na União Soviética. Estamos vindo de ambientes que nos privavam muito, então conquistamos a tal da liberdade individual. Conquistamos o direito, a liberdade individual, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade sexual, liberdade. Conquistamos isso. Agora, nós estamos errando para um outro lado. Temos liberdade demais. E ninguém diz que está indo longe demais, porque isso é, digamos assim, não é bem aceito, é careta. Frear os desejos é careta. Frear as vontades é careta. Então, os artistas no geral, eles não querem dizer que é preciso dar um basta nesses desejos e vontades humanas, porque está indo longe demais. A liberdade de expressão, a liberdade individual está se sobrepondo à liberdade coletiva. Então, quando eu digo que faz o que tu queres, está tudo certo, aquele camarada vai pegar uma arma, ele vai fazer o que ele quer e ele vai trazer mal para a sociedade. Aquele pedófilo vai fazer o que ele quer, ele vai, pegar crianças, vai fazer mal para a sociedade. Faz o que tu queres. Aí, aquela família bonita, papai, mamãe e filhinho, daí deu um desejo, um colega de trabalho, alguém traiu a esposa, traiu o marido, acabou a família, já vai para o outro lado, e filhos sofrendo, filhos sentindo a carência do pai ou da mãe. A sociedade vai sofrendo. Pelas liberdades individuais excessivas, a sociedade vai sofrendo. Não há que ter controle do Estado sobre o indivíduo, isso não. Não é o Estado ou alguém que vai me dizer o que eu posso ou não posso fazer. Mas é necessário que se tragam palestras, palavras como essas, de que toda esta liberdade pode não ser boa para mim. Toda esta liberdade pode não ser boa para a sociedade. É importante que a gente, que a sociedade, que as pessoas, que os indivíduos saibam até que ponto liberar os seus desejos, suas vontades é bom para ela, é bom para a sociedade, é bom para a família, ou a partir de momento já começa a ser prejudicial. Esta é a tônica desta palavra. Trazer um equilíbrio. O indivíduo não pode se sobrepor ao coletivo. Um indivíduo realizando os seus desejos não pode trazer peso para o coletivo. Um exemplo bem claro. Digamos que há 5 pessoas na família, uma comunidade. E tem um da família
que tem desejo de dormir até tarde, que tem vontade de nunca ajudar em casa, lavar a louça, que tem vontade de nunca cortar uma grama, que o desejo dele é ficar no Zap Zap, no Facebook, no Instagram e nos tweets, sei lá o que, todos aqueles programas, agora tem outro, TikTok e Snapchat, e vai. O desejo dele é isso aí. Enquanto isso, o pai ou a mãe estão sobrecarregados, estão trabalhando muito, estão correndo atrás, estão se estressando, não tem retorno. Então aquele indivíduo que está usando o seu direito, suas vontades, fazendo seus desejos, suas vontades, está trazendo um desconforto para essa família. Assim é uma sociedade. Quando na sociedade indivíduos começam a priorizar muito a si, vai pesar para alguém, vai trazer problemas para alguém. Agora, se numa família cada um faz a sua parte, tudo vai bem. Se numa sociedade cada um faz a sua parte, tudo vai bem. A expectativa de Deus é que nós venhamos a ter desejos e vontades segundo a sua palavra, segundo a vontade dele. O homem tem expectativas limitadas e humanas. Deus tem expectativas ilimitadas e espirituais e sobrenaturais. O homem vê o agora, Deus vê o amanhã. A Bíblia fala que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê aquilo que é aparente, superficial, porém Deus vê o coração, no sentido de que Deus vê o que está além da aparência. Deus vê além daquilo que se apresenta aos nossos olhos. Atos 1,6 diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Engraçado que talvez Jesus tenha pensado: Israel será um reino, uma nação, daqui 1915 anos, que foi em 1947 que Israel se tornou uma nação. Estavam empatados os votos e um gaúcho, Oswaldo Aranha, deu o voto Minerva para que Israel se tornasse uma nação. Talvez Jesus pensasse: o que vocês querem vai acontecer daqui 1915 anos, com o voto de um gaúcho. Mas agora o meu negócio é pregar o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra. A expectativa deles era uma. A expectativa, a vontade do Senhor era outra. Em 1948 foi que Israel se tornou uma nação. É muito saudável a gente pensar sobre nossas emoções, nossos sentimentos e nossos desejos. É importante pensar na vida. Sócrates falou, ou foi escrito que ele falou, uma frase interessante: uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Isto é, uma vida que a pessoa vive sem pensar, não pensa na vida, não recicla a sua emoção, não recicla os seus pensamentos, não recicla a sua maneira de ser marido, ser esposa, ser filho, ser pai, não revisita a maneira de ser cristão, de ser um discípulo, de ser um líder, de ser um pastor. A pessoa que não pensa sobre essas coisas, então ele diz: uma vida irrefletida, isto é, uma vida sem pensar sobre ela, não vale a pena ser vivida. Isto é uma vida que vem no automático, vem, passa, cresce, morre, passou a vida. Mas quem reflete, quem pensa,
quem revisita seus credos, seus pensamentos, então este pode se reinventar, pode realinhar a sua vida, realinhar a sua vida. Lembrei de uma cena triste que vi na TV sobre alguém que deixa seus desejos seguirem em frente. Um homem muito forte estava no bar, não sei há quanto tempo. A mulher foi atrás para ver o que estava acontecendo, porque ele não ia para casa, e ele agride a esposa. Isso foi filmado, passou na televisão, o cara está preso. Alguém que se deixou levar pelos desejos. Por isso é preocupante o beber, o álcool, o vício. É preocupante porque a pessoa está deixando seus desejos, suas vontades guiarem ela. Quando eu me domino, quando eu digo, eu não vou me embriagar, não bebo, ou eu não fumo, ou quando eu me domino, questão pornográfica também, quando eu me domino, então eu estou começando a ter vitórias. Porque enquanto algo me domina, enquanto algum desejo me domina, eu não estou verdadeiramente livre. Eu estou escravizado por aquele desejo. Mas as pessoas relacionam a ir no bar com ser feliz. Tanto que isso é chamado de happy hour, né? Hora feliz, a hora de ir para o bar. Aí vai para o bar, toma uma, toma duas, toma três, toma meia dúzia, e vai indo, e não vê o tempo passar muitas vezes, vira madrugada, muitos jovens morrendo no trânsito, voltando de baladas, problemas, foi dando vazão ao seu desejo. Que hora feliz é essa, em que a pessoa se deixa dominar por um vício, por desejos? Que hora feliz é essa? Essa é uma hora triste. É uma hora que o ser humano está escravizado. É uma hora que muitos estão gastando seus poucos recursos e tendo às vezes dificuldades em casa. A expectativa e a vontade de Deus é de dar algo maior, era dar algo maior para os discípulos do que aquele reino pequenininho, 1/12 do Rio Grande do Sul. A expectativa era dar o mundo, no sentido de ver depois os apóstolos pregando, inclusive em Roma, em todo o Império Romano. Filipenses 3, 7, 8 diz: no passado, todas estas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhum. E não somente estas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Paulo teve essa mudança de valores. Paulo teve essa mudança radical de desejo e de vontade. Antes de conhecer Jesus, o desejo, a vontade dele era matar os cristãos, prender os cristãos. Ele cuidou das vestes daqueles que apedrejaram Estevão. Ele estava lá vendo tudo, se realizando com aquilo, vendo um cristão sendo apedrejado até a morte. O desejo dele era contrário a Deus. Assim como muitos dos desejos humanos são contrários a Deus, contrários à família, contrários ao bom andar de uma sociedade, do bom andar psicológico. Deus encontrou Paulo totalmente errado. Então Paulo foi transformado.
E aquilo que tinha um grande valor antes para Paulo, agora ele disse: isso tudo é lixo. Por isso que quando alguém se converte de verdade, e por exemplo, frequentava barzinho, tomava cervejas, traía a esposa, falando mais do homem, agora que ele se converte, ele passa a mudar, não porque a religião não permite. Não há nenhuma cartilha nossa aqui, nem um curso dos que nós damos sobre o que alguém pode ou não pode fazer. O que há nos treinamentos é algo sobre transformação, de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, as pessoas passam a mudar, a se converter dos seus maus caminhos, e elas mudam os seus desejos. Então aquilo que antes era prazeroso para elas, agora não mais. Aquilo que antes causava orgulho, tomamos uma caixa fim de semana, agora seria uma vergonha total falar isso. Seria uma vergonha publicar isso. O que antes talvez fosse um orgulho, eu saí com uma colega de trabalho, agora a pessoa convertida seria a maior derrota da vida, porque ele ou ela querem ter uma família estruturada. As coisas têm que mudar para os cristãos, e não é uma cartilha de comportamento, e não é um treinamento com o pastor ou com os líderes. É uma mudança que vem de dentro para fora. Paulo não fala de cartilha aqui, olha sobre o que Paulo fala. No passado, todas estas coisas, entre essas coisas era o fato de ele ser cidadão romano, ser judeu de nascimento, ter sido fariseu, ter sido uma pessoa honrada, ter estudado na melhor escola aos pés de Gamaliel, ele ter sido alguém que era jovem e já era aplaudido por todo o seu desenvolvimento social, acadêmico. Ele disse: tudo isso para mim era o máximo. Era para isso que eu vivia. Agora tudo isso para mim é lixo. O que me importa é Cristo. Então, sobre o que Paulo fala aqui? E não somente essas coisas, mas considera tudo como completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo. Paulo está falando de algo de valor dentro dele. Certas coisas antes tinham valor, agora não tem mais. Esse negócio de aplauso social, de ser curtido pela galera, de botar uma foto bonita, sensual, mostrar meus músculos e ganhar um monte de curtidas na internet, isso aí não tem mais valor nenhum para mim. Agora o importante é eu agradar a Cristo, amém? É eu viver a palavra de Deus. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Toda a minha vontade. O testemunho a respeito de Davi é alguém que faz toda a vontade de Deus. O testemunho de Davi é alguém que alinhou a sua vontade com a vontade de Deus, com os desejos de Deus. Por isso Davi se tornou um grande rei, um tipo do Senhor Jesus Cristo, uma tipologia de Cristo. Para Deus é um verdadeiro achado, alguém que faz a sua vontade. Aqui diz: achei Davi, alguém que faz a minha vontade. Você quer que Deus fale isso sobre ti? Achei Vanderlei, alguém que faz a minha vontade. Pense no teu nome. Achei Maria, achei João, alguém que faz toda a minha vontade. Quem quer ser achado por Deus aqui, amém? Ser achado para fazer toda a vontade do Senhor. Essa palavra ser achado significa Deus procurou.
E as pessoas só queriam fazer sua própria vontade. As pessoas só queriam realizar seus próprios desejos. As pessoas só queriam era fazer aquilo que tinham vontade. Aí Deus encontrou Davi, homem segundo o seu coração, que fez toda a vontade de Deus. Pense agora, como está a tua vontade, teus desejos? Você tem desejos bem fora daquilo que é desejo de Deus? Esta palavra não é de acusação, esta palavra não é para apontar o dedo, esta palavra não é para que você se sinta mal, esta palavra é para que você alinhe a tua vontade com a vontade de Deus. Esta palavra é para que Deus ache em você alguém que faça a sua vontade, que cumpra com o seu desejo, que faça a sua vontade. Uma das coisas mais importantes da nossa vida é parar de querer fazer sempre a nossa própria vontade e pedir para Deus: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade em relação a esta decisão que eu preciso tomar? Qual é a tua vontade em relação ao meu trabalho? Qual é a tua vontade em relação ao curso que eu vou fazer? Qual é a tua vontade em relação a este ano? O que eu posso fazer para ser mais útil ao Senhor nesse ano?